Vamos começar então? Graça e paz, meus irmãos. Nós começamos essa primeira transmissão de um culto ao vivo e já recomendamos que você compartilhe esse link, você compartilhe essas maneiras de acesso no Facebook, no YouTube, pelo WhatsApp, de modo que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, pelos louvores e por tudo aquilo que o Santo Espírito de Deus está promovendo nesse momento e transmitindo através desses canais. Leitura da palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 22. A palavra de Deus diz o seguinte: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores.
Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. E os dias do teu luto findarão, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Só um é o Senhor que pode prometer e cumprir todas essas maravilhosas coisas. Nós vamos louvar a Deus dizendo que ao único que é digno de render louvor é que nós agora estamos dedicando o nosso culto, dedicando a nossa adoração em resposta à palavra que lemos e que falou conosco já nesse início de culto. Vamos louvar a Deus, irmãos. Oh
Senhor tem suprido cada uma de nossas necessidades. O Senhor é um Deus tremendo, um Deus que diante de Ti toda nação se dobrará, todo joelho se renderá a Ti, Senhor. Porque, Senhor, nós sabemos que nada neste mundo é maior do que o poder do Senhor. Nenhuma doença, nenhum perigo, nada, Senhor, é maior do que a grandeza do Senhor. E sabemos que o Senhor está à frente, dirigindo tudo e todos. Louvamos o Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Lemos que o profeta Isaías teve a revelação de que a luz do Senhor ia brilhar, e ia garantir uma restauração, ia garantir uma obra de transformação inimaginável. O apóstolo João também registrou sobre essa luz. O apóstolo João, logo nas primeiras palavras do Evangelho que leva o seu nome, nos diz o seguinte, João capítulo 1, versículos 1 a 10, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos que viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mesmo João registra no capítulo 3, versículos 19 em diante. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E o mesmo apóstolo João é quem registra o episódio de uma mulher que, em flagrante adultério, foi levada perante Jesus, esse que é a luz. E João nos conta o seguinte, no capítulo 8 do seu Evangelho: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas, os fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós cremos que estamos na presença deste que é a luz do mundo. E é por meio dele que dedicamos culto ao Senhor. Portanto, não podemos ignorar que a sua luz, a luz que resplandece da sua pureza, da sua santidade, da sua singularidade, nos faz reconhecer que somos pecadores, que as nossas obras, muitas vezes, não são coerentes com a luz do mundo que tem nos guiado e que tem nos tirado do reino das trevas. Então, antes de cantarmos mais duas músicas, onde buscaremos maior consagração, onde realmente nos colocaremos buscando mais da presença de Deus, eu peço que o nosso irmão presbítero, seminarista Raul, nos dirija numa oração, confessando que precisamos de perdão, não somos diferentes nem daquela mulher e nem daqueles religiosos que denunciaram aquela pecadora, mas que também tinham os seus pecados. Vamos orar, reconhecendo que somos pecadores, e após os irmãos nos dirigem em mais dois cânticos ao Senhor. Santo Deus, sabemos que Tu és a luz do mundo, Pai. E sabemos que quando a luz está em nós, fica evidente onde ainda está sujo, onde ainda nós precisamos de perdão, nós precisamos de purificação. E é isso que nós pedimos ao Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe, Senhor, por vezes que nós ainda insistimos em andar nas trevas, insistimos em fazer obras das trevas. Senhor, perdoa, Pai, nós por vezes ouvirmos a carne e andarmos no caminho contrário ao caminho da luz do mundo, ao verbo vivo que nos instrui diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a termos um arrependimento sincero, para que não só nós peçamos perdão a Ti, mas para que também nós não cometamos os mesmos pecados, Senhor. Ajuda-nos a, de fato, detestar o pecado, Pai, sabendo que quando pecamos, ofendemos ao Senhor. Deus amado, ajuda-nos a ter uma vida de santidade diária, Senhor. Ajuda-nos a colocar os nossos joelhos no chão. Amém. E a reconhecer, Senhor, que somos pecadores e que diariamente necessitamos do alimento que vem de Ti, para que a nossa vida seja diferente, para que o nosso coração seja de fato semelhante ao Teu. Amém. Deus amado, nós Te agradecemos pelo advogado que temos, intercedendo à Tua direita, para que nós sejamos perdoados, Senhor. Amém. Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus então com mais duas músicas, irmãos.
Antes de cantarmos a próxima música, que se chama Consagração, e que começa dizendo: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Eu acho conveniente fazer o registro de que esse é um primeiro culto nesse ano de 2021, que estamos com a porta da igreja fechada, recomendando que os nossos irmãos fiquem em casa nesse momento crítico de pandemia. E não tem sido uma decisão fácil para os pastores, para os conselhos das igrejas, para os presbíteros tomar essa decisão. E, infelizmente, algumas pessoas que não conhecem igrejas sérias como a nossa, dizem que as igrejas não querem fechar porque elas não querem perder a arrecadação. A igreja não está preocupada com se arrecada mais ou menos, a igreja está preocupada em se o nome de Deus está sendo santificado e se o amor ao próximo está sendo praticado. Assim é uma genuína igreja. Então, antes de cantarmos esse trecho, essa música que fala de consagração, eu registro que os irmãos da nossa igreja, mesmo no ano passado, quando ficamos 7 meses com a igreja fechada, foram fiéis, foram constantes nos seus dízimos, nas suas ofertas, depositando na conta da igreja, e assim muitos compromissos da igreja foram honrados. Assim será nesse mês. Aqueles que têm o dom da contribuição poderão fazê-lo. Se você não conhece o número da conta da nossa igreja, você pode nos contatar aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube, e nós vamos de algum modo te instruir, mas somente se isso for para você, com alegria de coração, contribuir com a obra de Deus organizada nesse lugar. Você pode contatar qualquer um de nós da igreja, que nós vamos entrar em contato e vamos te instruir. Mas essa não é a preocupação principal dessa igreja. A preocupação principal dessa igreja é em que o nome do Senhor não seja blasfemado, seja honrado, seja exaltado, e que esse Deus glorioso nos leve, por meio dos dons, dos talentos, dos recursos, a promover o amor ao próximo, o socorro do necessitado e tudo o mais que Ele nos der oportunidade de fazer. Então agora sim, vamos cantar consagração, cantar que tudo que temos nós queremos consagrar ao Senhor. Vamos cantar, irmãos. De
toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós vamos agora passar a exposição de mais um. Então, estamos ainda prevenidos, né? E hoje a palavra de Deus para nós está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14, nos diz o seguinte, irmãos: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, decentemente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai bondoso e amado, pedimos que o Senhor abençoe a leitura da Tua palavra que acabou de ser feita, a palavra que não volta vazia para Ti, sem cumprir o que Te apraz, o que Te dá prazer. E Te peço, Senhor, que nessa hora eu possa ser instrumento Teu, instrumento da Tua vontade, na exposição clara, na exposição fiel daquilo que o Teu Santo Espírito fala com o Teu povo através desse texto. Por isso Te pedimos, ó Pai, que a luz, que a iluminação que só o Teu Santo Espírito pode trazer, seja com cada um de nós, e que Ele mesmo me use para alcançar, ó Deus, aqueles que estão sonolentos, aqueles que estão dormindo, aqueles que não estão andando convenientemente com a salvação que há em Cristo Jesus, e que possam sermos todos revestidos de Cristo Jesus pelo Teu Santo Espírito. Assim Te pedimos e Te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje de novo aconteceu o que acontece quase todos os dias. Se estamos aqui, se você está assistindo essa mensagem, é porque você acordou. Especialmente comigo, tem sido recorrente, mesmo tendo investido numa cortina bem densa para conter a luz do dia no meu quarto, mas a luz acha os caminhos, e essa luz do dia é que tem me acordado. Eu coloquei o despertador, mas 10 minutos antes do despertador tocar, a luz do dia já tinha me acordado. E mesmo tendo acordado antes do programado, eu ainda enrolei um pouquinho para levantar. E quantas vezes, quantos dias não é assim? Sabemos que temos responsabilidades, sabemos que temos emergência, às vezes colocamos o relógio para tocar bem cedo, às vezes até de madrugada, mas às vezes aquela tentação, só mais 5 minutinhos, e às vezes esses 5 minutinhos viram 50
1 hora, e por aí vai, e isso prejudica toda a nossa rotina. E a rotina de sempre, não é, irmãos? Acorda, despe-se, né? Tira o pijama. Eu creio que nem todos que estão assistindo dormem com pijamas de seda. Às vezes é com aquela roupa velha mesmo, né? Aquela camiseta surrada, aquela calça de moletom já gasta e até rasgada, aquela roupa que você não sairia na rua de jeito nenhum, muito menos viria para a igreja. Então você tira esse pijama, você toma um bom banho, e aí sim, você se veste como eu fiz, coloca a melhor roupa no domingo e vem para a igreja para louvar ao Senhor. Essa é a rotina de todos os dias. É interessante como quando não há luz, o despertador é muito mais importante. Eu já tive muitas situações que eu precisei acordar às 3 da manhã, às 4 da manhã, e seria impossível acordar sozinho sem a ajuda do despertador, mas não é o modo normal. Não fomos feitos para acordar com despertador. Tanto que não são raros os casos de pessoas que têm um ataque cardíaco. Às vezes até morrem com o susto do despertador tocando pela manhã. Não fomos feitos para acordar com despertador. Mas assim acordamos. Outros sabem o quanto é difícil ter que trabalhar de noite e dormir de dia, trocar o dia pela noite. É uma questão fisiológica. O nosso ciclo do sono funciona com o ciclo solar, com a luz do dia acontecendo. Sono e luz são interligados no seu funcionamento. E o texto que lemos vai nos chamar a atenção sobre o sonambulismo espiritual. Não sei se alguém que está aqui, alguém que está assistindo, sofre de sonambulismo, e às vezes o sonâmbulo é aquele que, mesmo inconsciente, ele se levanta, ele anda, vai às vezes até a geladeira, pega alguma coisa, mas ele está dormindo. Ele está inconsciente, ele ainda está meio que naquele modo automático. E o apóstolo Paulo nos chama para olhar nesse texto sobre muitos que estão como sonâmbulos, espiritualmente falando. O contexto dessa carta, eu quero chamar a atenção para um contexto até maior, é o contexto bíblico. Veja que a Bíblia começa com uma terra sem forma e vazia, com uma criação sem significado, sem conteúdo, desorganizada, em caos, e que começa a ser organizada quando a primeira ordem de Deus é dada: haja luz. E tudo que existe passa a existir depois que a luz de Deus é ordenada. Todas as coisas vão se colocando no seu devido lugar e funcionam, e assim as coisas da natureza, inclusive as plantas, os animais, a vida humana existe, mas antes precisou haver luz. Luz que no contexto bíblico vai ser apresentado como a própria palavra de Deus. Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E como nós já lemos na liturgia desse culto, o evangelista João, o apóstolo João, ele entendeu que Jesus Cristo é essa palavra, o verbo que se encarnou e veio a esse mundo em trevas, resplandecer a sua luz, revelar o amor de Deus, a vontade de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus e infinitos atributos que só Deus tem. Por isso, o próprio João diz: o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a própria luz. Esse é o julgamento. O relacionamento que as pessoas têm com a luz, que biblicamente é o nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala que o problema da humanidade é um problema de obscurecimento,
é um problema de falta de luz, mas não necessariamente de luz física, mas de luz espiritual, de luz para o entendimento. Na carta aos Romanos, ele começa a dizer que a ira de Deus está sobre todos os homens, sobre toda a impiedade, e a partir do versículo 21, Romanos 1, 21, ele diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ou seja, falta de luz no coração, falta de luz nos raciocínios. E aí, Paulo discorre de como as inversões que os homens fizeram, adorando criatura em vez do Criador, adotando posturas completamente reprováveis, das mais diferentes formas, que vão desde os relacionamentos homossexuais até a desobediência aos pais, todas as formas de pecados e de obras que são falta de luz. Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, como já falamos, ele parte do grande problema da humanidade, da queda, da depravação total, e vai mostrando como a vinda de Jesus traz a restauração, traz a regeneração, traz a reconciliação, traz a justificação pela fé, traz para aqueles que foram eleitos a paz com Deus, e somente para esses é que ele está escrevendo o que nós estamos lendo aqui. Nós já vimos que no capítulo 12 de Romanos, Paulo introduz um desafio, uma vida de culto, de sacrifício agradável a Deus, com culto racional, com mente renovada, e ele segue dizendo sobre como esse culto vai ser desenvolvido, com pelo menos 7 dons espirituais, 7 capacitações que Deus dá para aqueles que tiveram a mente renovada. Ele continua ensinando em Romanos 12 sobre o amor que deve ser sem hipocrisia, que deve ser integral, que deve ser um amor que não se restringe aos pares, aos semelhantes, mas chega aos estranhos e extrapola até os inimigos. E na semana passada ensinamos que na continuidade desse ensino do amor, Paulo mostra que as autoridades instituídas por Deus também são alvo desse povo iluminado, desse povo que conhece a luz do mundo, que é Jesus, esse povo que teve o seu raciocínio, o seu entendimento iluminado, instruído, sua mente renovada, e que por isso obedecem às autoridades instituídas por Deus, pagam os seus tributos e ficam com dívida apenas do amor. O amor é a única situação que não é suficientemente exercida, sempre é possível amar mais. Então é para esses que Paulo está dizendo, olha, é com vocês que eu estou falando, não adianta eu falar disso para quem está nas trevas, para quem não conhece Jesus, quem não conhece a luz do mundo, não adianta propor amor aos inimigos, submissão às autoridades para quem não conhece Jesus, propor um culto racional para quem não conhece Jesus. Por isso no versículo 11 ele diz, eu digo isso a vós outros que conhecem o tempo. E esse tempo não é a meteorologia. Hoje está fazendo um tempo bom, hoje temos um sol lindo, eu estava olhando aqui há pouco, um dia lindo. Não é esse tempo, hoje o tempo está de chuva, o tempo está de sol, não. Também não é o tempo cronológico, dizendo, não, hoje eu sei que é dia 14 de março de 2021, não é isso. É tempo no sentido da história da redenção, da história de como Deus preparou todas as coisas. A história que Deus tem revelado, ela tem pelo menos 4 pontos muito distintos: a criação, a queda e agora o tempo da redenção, da restauração, da reconciliação, que vai culminar no glorioso tempo da glorificação da igreja.
quando a igreja deixa de ser uma igreja militante, em batalha, batalha com a carne, batalha com o mundo, batalha com Satanás e os seus demônios, e passa a ser a igreja que venceu. Então, Paulo está falando aqui do tempo presente, após a crucificação de Jesus, o tempo que já se cumpriu. Paulo fala muito da plenitude dos tempos, quando foi somado os eventos prometidos sobre a vinda de Jesus, e que quando esses eventos todos aconteceram, a palavra pôde se cumprir, Jesus pôde vir a essa terra, veio e cumpriu os eventos que eram prometidos sobre ele, e agora tudo está consumado. A obra da salvação já está completa, e é por isso que Paulo vai dizer que a nossa salvação agora já está mais perto. Então, Paulo, para esses que sabem o tempo, que sabem que o ano que nós estamos vivendo não é apenas o ano da pandemia, não é o ano 2021, mas é o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o tempo que olhamos para trás e vemos a obra da salvação já consumada e aguardamos a obra da glorificação ser promovida com o juízo final e todas as coisas que restam acontecer. É para esses que discernem o tempo que Paulo está falando, e ele vai falar 3 exortações, ele vai dar 3 encorajamentos aqui nesse texto. Primeira exortação: é hora de levantar do sono. É hora de vos despertardes. Já é hora de vos despertardes. E Paulo não estava falando aqui com gente que recebeu essa carta nas suas casas. O correio entregou a carta aos romanos na carta dos seus leitores às 3 da madrugada, e eles deviam já parar de dormir, levantar e ler o que Paulo tinha escrito. Não, não é isso, irmãos. É nesse contexto maior de tempo, na história da salvação, na história da redenção. Ele diz: vocês são conhecedores do tempo e já é hora de levantar do sono. E aqui é muito interessante como essa palavra sono é a tradução do grego hupnos, ou hipnós, de onde vai vir a hipnose, né? Embora não seja necessariamente o sono como ainda a hipnose, mas é a mesma palavra. Uma palavrinha que aparece, por exemplo, quando José teve a revelação do anjo sobre Maria estar grávida do Redentor, e quando ele levanta, José é despertado do sono. É a mesma palavrinha de quando Pedro, João e Tiago viram a transfiguração de Jesus, e como já era tarde, eles estavam ali, Lucas 9,32 diz: achavam-se premidos de sono, mas conservaram-se acordados. A mesma palavrinha que vai ser usada em João 11, quando Jesus diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Lembra-se que Lázaro, diferente dos discípulos que estavam vivos e sonolentos, diferente de José que estava vivo e teve um sonho enquanto estava dormindo, Lázaro morreu. Lázaro, quando foi ressuscitado, ele já cheirava mal, ele já estava em decomposição. E essa palavrinha Jesus diz: olha, ele adormeceu e eu vou despertá-lo, né? Expinotizo, ou seja, tirá-lo da hipnose, tirá-lo desse sono. Disseram-lhe os discípulos: se dorme, ele está salvo. Mas Jesus, em João 11,13, diz, com respeito à morte de Lázaro, mas os discípulos achavam que era uma questão de sono. A mesma palavrinha, lá em Atos 20, de 8 a 12, quando Paulo pregava, num lugar que havia muitas lâmpadas. Olha que eu acho interessante como Lucas registra que o lugar onde Paulo estava pregando tinha muitas lâmpadas, e as lâmpadas evitam o sono. Eu não sei se os irmãos sabem, mas, por exemplo, motoristas de caminhão, de ônibus, em algumas paradas, eles têm alguns lugares com luz muito forte,
para afastar deles o sono, para eles dirigirem durante a madrugada, né? Então aqui em Atos 20, versículo 8, diz que o lugar tinha muitas lâmpadas, mas mesmo assim, um jovem que estava na janela, ouvindo o discurso de Paulo, o que aconteceu? Caiu de sono lá fora. E aí Paulo vai e, pelo poder de Deus, restaura, reconduz esse jovem à vida e continua o culto, continua a pregação. Então, essa palavra sono que Paulo usa aqui em Romanos, é essa mesma palavra, tá? De onde hoje se usa, inclusive, a questão da hipnose, né? Que por algumas técnicas se concentra a atenção da pessoa e essa pessoa, mesmo acordada, ela fica como se estivesse dormindo, ela fica como se estivesse inconsciente. E Paulo aqui está dando essa exortação, é para vocês levantarem desse sono, é para vocês levantarem. E outra coisa interessante nesse texto é que essa palavra despertar ou levantar, ela ocorre 144 vezes no Novo Testamento e 95 vezes no Evangelho, 19 vezes na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que é a carta de Paulo que mais fala sobre ressurreição. É a mesma palavra usada para falar da ressurreição de Jesus, para falar que Jesus levantou dos mortos. Então não é simplesmente um levantar mecânico, físico, mas é uma palavra que tem uma conotação que foi usada várias vezes para Jesus e em Romanos várias vezes para falar de ressurreição do povo de Deus. Olha, por exemplo, Romanos 4, 24 e 25. Romanos 4, 24 e 25. A mesma palavrinha levantar é traduzida da seguinte forma: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, levantou, despertou dos mortos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da justificação. Romanos capítulo 10, versículo 9, que é um resumo do que alguém precisa ter para ser salvo. Romanos 10, versículo 9, o que diz? Diz lá: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, o levantou, o despertou dentre os mortos, serás salvo. Então esse despertar é algo muito mais profundo. É algo que Paulo está dizendo: olha, vocês mortos nos vossos delitos e pecados, vocês agora são aqueles que já conhecem o tempo, vocês já tiveram acesso à luz do mundo, por isso vocês não podem ficar aí como mortos, não. Como aqueles que estão dormindo, não. E ele dá duas razões muito claras sobre isso. Primeira razão para despertar, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, a nossa salvação não é como a salvação de Adão e Eva, que lá no Jardim do Éden ouviram falar de um descendente deles que viria ao mundo, seria ferido no calcanhar e pisaria a serpente. Veja o quanto a salvação estava longe de Adão e Eva. Não é uma salvação como a salvação de Abraão, que ouviu falar que um descendente dele viria e tornaria todas as famílias da terra benditas. Veja quantas gerações demoraram para chegar no descendente bendito. Não era uma salvação como a de Davi, que ouviu falar que um descendente dele ficaria no trono e reinaria para sempre. Quantas gerações demoraram para chegar no descendente de Davi, que reina eternamente, que é o Senhor Jesus? Não era uma salvação como a que os judeus tanto tempo esperaram. E não era uma salvação como a de Paulo, que quando viu Jesus iluminado pelo Cristo glorificado, caiu como cego. E é interessante que Paulo fala sobre isso,
que ele foi iluminado por Jesus, mas ele ainda não tinha entendido tudo aquilo. Não, era uma salvação que já estava consumada. Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ninguém podia cancelar essa salvação, e era uma salvação que já estava sendo pregada, entendida, compartilhada com muitos. Uma salvação que não estava lá longe, mas era uma salvação que já tinha se aproximado muito deles, já estava dentro deles, e mais, uma salvação que já estava em contagem regressiva com a segunda vinda de Jesus. Não é? Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 em diante: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação, mediante Cristo Jesus, o que morreu por nós. Então, uma salvação que já estava perto, uma salvação que já era consumada, e uma salvação que já estava dia a dia em contagem regressiva para que aquela obra fosse completada. Veja, queridos, se perguntarmos, nós já estamos salvos? Muitos vão ficar em dúvida. E a dúvida é porque eu ainda não estou lá no céu. Eu ainda não estou lá livre de uma tendência pecaminosa. Eu ainda não estou lá livre das aflições desse mundo. Eu ainda não estou lá livre das dores. Eu ainda tenho lágrimas, ainda tenho choro, ainda tenho dor, ainda peco. Então algumas pessoas falam, peraí, eu fui salvo e ainda não? E é exatamente isso. A Igreja de Cristo já foi salva. A salvação já foi consumada, Cristo já pagou a condenação do pecado, mas estamos num processo de santificação, num processo de preparação para aquele glorioso dia, onde nenhuma mancha do pecado restará, nenhum efeito do pecado restará, a presença do pecado não existirá. Quem realmente é salvo já não é dominado pelo pecado, mas ainda está sob o pecado, não é? Então, queridos, essa é a primeira razão que ele dá. A segunda razão, ele diz, olha, vocês têm que acordar, porque a noite já vai alta e vem chegando o dia. É como se Paulo dissesse assim, nós já estamos na madrugada, aquilo que estava escondido, obscuro, ninguém conseguia ver, agora já está cada momento mais visível, cada momento os raios de luz começam a ser mais fortes, mais claros. Então, ele diz, a noite já está chegando, vocês já estão no final da madrugada. O que muita gente não vê, vocês já veem, e vocês vão ver ainda mais claro isso. E, como lemos, né, em João, Jesus disse, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 11, 9 a 10 diz também, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, já está próximo. Não podemos ficar dormindo diante de uma realidade tão gloriosa e que vai mudar a história de toda a criação, mudar a história de toda a humanidade. Nós não podemos ficar como se isso não estivesse acontecendo. Nós não podemos ficar como inconscientes de todos esses eventos. Por isso Paulo fala, acordem, despertem, levantem.
E muitos crentes precisam ouvir essa exortação, precisam entender que é hora de acordar. Afinal, para muitos crentes, o problema é como está a conta bancária no banco. Para muitos crentes, o problema é a pandemia. Para muitos crentes, o problema é se o presidente vai ser A ou se vai ser B. Mas o problema urgente e grave da humanidade é o pecado. O problema urgente e grave da humanidade é que existe um Criador contra quem essa humanidade se rebelou, existe um Criador que enviou o seu Filho, que foi negado por essa humanidade, e essa humanidade vai se encontrar com esse Criador, essa humanidade vai prestar contas do que fez com a luz que veio para esse mundo, e muitos estão dormindo. Muitos estão sem saber, muitos estão sem dar conta de que isso é urgente, de que isso é grave. Muitos estão sem se dar conta de que talvez essa seja a última semana de suas vidas, esse seja o último dia das suas vidas. Eles vão se encontrar com esse Criador, eles vão se encontrar com o Pai de Jesus, e eles não têm o problema da fé nesse Jesus, da confiança nesse Jesus, do lidar com essa luz que veio ao mundo adequadamente. Então é hora de acordar. Nós temos no Brasil um problema seríssimo, que é a pandemia, outro problema seríssimo, que é a corrupção, que é a injustiça, que é o governo, mas grande parte disso pode ser tratado por meio de uma igreja que não está sonâmbula, que não está dormindo. Uma igreja que toma posição, uma igreja que acorda para a sua identidade de corpo de Cristo, uma igreja que se coloca diante de Deus em oração, em jejum, uma igreja que se coloca na posição de revelar essa luz do mundo, de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Então é preciso que como igreja acordemos. E a segunda exortação, ela discorre dessa primeira. A igreja que acorda, ela, como nós que acordamos e tiramos os nossos pijamas, a nossa roupa velha de dormir, uma igreja que acorda, ela se despe, ela se despoja, ela deixa as obras das trevas. E essa é a segunda exortação do texto. Deixemos, pois, as obras das trevas. Os próximos 3 versículos, final do versículo 12, versículo 13, versículo 14, vão colocar 3 contrastes que são o que forma essas 2 últimas exortações. A segunda exortação, deixar as obras das trevas. Deixar as obras das trevas é sinônimo de não andar, naquelas obras que o versículo 13 diz. E é sinônimo de não dispor a carne para as concupiscências, como diz o versículo 14. Então, quais são as obras das trevas? Quais são as obras das trevas? Queridos, eu morei um bom tempo ali no centro de São Paulo, e quem mora ali na região central sabe que literalmente São Paulo não para nem de noite, nem de noite. Quantos e quantos domingos pela manhã eu acordava e ainda via o resto da madrugada na noite paulistana. Via o resto do que saía das boates, dos bares, e as coisas deploráveis. Deploráveis em termos de uso de drogas, em termos de uso de bebidas, em termos de uso mais devasso e mais depravado da sexualidade. Então, a obra das trevas é comumente adequado ao termo de quem trabalha na noite. Tirando algumas funções essenciais, em geral, quem diz que trabalha na noite, trabalha muitas vezes promovendo shows, promovendo bebedeiras, promovendo toda sorte de prática que não condiz com alguém que conhece a Jesus, que não condiz com a vida cristã. E é disso que o texto vai falar aqui. Ele vai falar justamente desse lançar fora essas obras.
O lançar fora é o mesmo termo que era usado para pegar um bandido e jogar na cadeia. Lançar fora foi exatamente o que Herodes fez quando prendeu João no cárcere. Lançar fora foi exatamente o que os homens fizeram quando apedrejaram Estevão e Saulo consentiu com aquele apedrejamento. Esse lançar fora é como os homens tratavam os criminosos, os homens ímpios. E assim nós crentes devemos lançar fora, não é? Usando a expressão que Paulo repete lá em Efésios 2:22, no sentido do trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando, despojando, lançando fora a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Colossenses 3, de novo, ele vai usar esse termo, 3:8, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tiago 1:21 também vai dizer: despojando-vos de toda impureza, de acúmulo, de maldade. 1 de Pedro 2:1-3 vai dizer: despojando-vos, portanto, da maldade, do dolo. É um bota fora mesmo, é jogar no lixo as obras das trevas. Eu não sei quantos assistiram ou já assistiram, de sábado à noite passa no SBT um programa chamado Oficina da Moda, Fábrica da Moda, alguma coisa assim. Então, é um programa assim, os parentes, os amigos de uma pessoa que se veste muito mal, mandam uma carta para o programa dizendo: olha, eu tenho uma pessoa na minha família, eu tenho uma amiga que se veste de um jeito inadequado. E aí os especialistas em moda vão lá, pegam aquela pessoa, vão na casa da pessoa, pegam o guarda-roupa dela e mostram que realmente as roupas dela são as piores. Roupa curta, roupa apertada, fica realmente uma coisa ridícula, mostra o quanto a pessoa se veste mal. E aí eles pegam num determinado momento aquelas roupas que a pessoa ama e joga no lixo. Eu entendo que Paulo está dizendo isso. A igreja que acordar, a igreja que parar de ser sonolenta, ela precisa olhar para a sua aparência, para a sua apresentação, para o seu testemunho e falar: tem coisa aqui que eu preciso jogar fora, jogar no lixo. E que coisas são essas? São as obras das trevas. É realmente aquilo que é feito, e comumente era feito, escondido. Aquilo que as pessoas não teriam coragem de fazer na frente dos seus pais, das suas mães. Nós vivemos tempos bem piores que o do apóstolo Paulo. Porque nos tempos do apóstolo Paulo, essas obras das trevas eram feitas apenas de noite. E hoje em dia nós temos algumas obras das trevas que fecham a Paulista em passeata, algumas obras das trevas que são transmitidas pela televisão à luz do dia, como por exemplo nos tempos de carnaval. Então, Paulo aqui está falando: olha, essas obras das trevas precisam ser lançadas fora. E que obras são essas? Ele vai falar aqui no versículo 13. Aquilo que aparece traduzido como orgias. Na verdade, é uma palavrinha que aparece lá em Gálatas 5:21 como obras da carne. E Pedro, em 1 Pedro 4:3, a nossa tradução também traz essa palavrinha como orgia. Mas na verdade eram festas, eram folias, ou até carrossel, não é? Era uma festa tumultuada, festa com bebedeira, com imoralidade sexual. Era como o nosso carnaval, provavelmente. Então Paulo está falando: quem acordou não participa disso.
não participa dessas coisas, né? A própria tradução da palavra do grego para orgia está remetendo a algo que no português é o seguinte: orgia, na antiguidade, era um ritual festivo em honra ao deus Dionísio entre os gregos e Baco entre os romanos, de onde vem bacanal, ou seja, com muito vinho, perda completa da boa consciência, e como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5, 18 em diante, a embriaguez levava à dissolução. Então Paulo está falando, isso é uma obra das trevas. Que outra obra das trevas aparece aí? É a própria embriaguez, literalmente, não é? Como bebedices que Lucas 21 traz como embriaguez, não é? E que também aparece em Gálatas 5:21 como bebedices, como excesso de bebida. E queridos, pode parecer que Paulo estava pregando para ímpios, mas ele estava falando para a igreja. Pastor, será que tem crente que participa de bebedeira? Será que tem crente que se embriaga? Será que tem crente que participa de orgia, de bacanal? Não sei se você já ouviu falar de Ravi Zacarias, um grande apologeta, conservador, faleceu recentemente. Foi descoberto que esse pastor, extremamente conservador, com dinheiro da igreja que o sustentava, tinha uma casa de massagens, onde ele abusava das massagistas que ele contratava naquela casa. Pastor. Às vezes a gente ouve falar de escândalos na igreja do Vaticano, pedofilia e etc. Sem citar nome, mas eu sei de casos, na igreja presbiteriana do Brasil, de relacionamento homossexual de pastor titular com pastor auxiliar. Aquele que está de pé, veja que não caia. Especialmente nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas ficam trancadas, tremendos absurdos estão acontecendo, inclusive na casa de crentes. Ao clique de um celular, ao clique de um computador, estão sendo acessadas verdadeiras orgias, verdadeiros bacanais. Então, Paulo está falando, acorde, igreja, abandone essas trevas. O que mais que ele fala aqui? Ele vai falar de impudicícias. Que palavra difícil é essa? É a tradução da palavra coité. A palavra coité, que no grego é uma cama de casal e relação sexual repetida ou imoral. É a mesma palavra de onde vem cama. É muito interessante que essa palavrinha, né, traduzida por impudicícia, falta de pudor, de moral, né, na verdade é de onde vem coito. E é a mesma palavra que aparece em Romanos 9:10, onde fala que Rebeca, ao conceber de um só Isaque, ou seja, Rebeca, que teve a sua relação íntima com um só, teve o filho Isaque, o coito. A mesma palavra que aparece lá em Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Coité, coito sem mácula, puro, dentro da instituição do casamento, não fora da lei, não fora daquilo que a Bíblia permite. O que mais que a Bíblia diz aqui? Dissoluções, ou seja, uma conduta ultrajante, uma conduta chocante, sabe? Aquelas condutas que a pessoa sabe que vai causar escândalo, obscenidade, aquilo que a pessoa, como eu disse, jamais faria na frente dos seus pais, mas faz, às vezes, no meio da rua. É isso que está falando de devassidão. E também vai falar aqui de dissoluções, que é a tradução de lascívia,
de libertinagem, que é exatamente aquilo que Pedro, em 2 de Pedro 2, fala que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Queridos, de novo, Paulo está falando isso para uma igreja, não está falando isso para ímpios, para ignorantes da fé, ele está falando para uma igreja, e ele está falando: igreja, se vocês não acordarem, essas coisas continuarão na vida de vocês. Vocês precisam tirar isso da vida de vocês. Essa roupa velha, rasgada, suja, precisa ser tirada. E é o que Paulo fala quando diz: olha, não disponham a carne de vocês para as concupiscências, para os desejos. Paulo está falando o que Jeremias disse em 17:9. Não deixe o coração de vocês fazer o que quer, desejar o que quer, porque o coração é enganoso. Jesus Cristo disse em Mateus 15, 18 em diante, que é do coração que vem todas as coisas ruins, essas sujeiras, é daqui que Paulo está dizendo. Mas veja que interessante, queridos, junto com essas obras predominantemente ligadas à sensualidade, à sensorialidade, ao que é sentido, Paulo fala que igualmente obra das trevas é contenda e ciúmes. Às vezes existem alguns crentes extremamente puritanos, alguns crentes que não têm televisão, não têm celular, não acessam informação impura de jeito nenhum, mas é quem mais promove divisão na igreja, é quem mais promove panelinha, é quem mais promove briga em casa, fica semeando contenda. É igualmente obra das trevas. Crente ciumento, marido ciumento, mulher ciumenta, esposa ciumenta, é igualmente obra das trevas. Isso tudo precisa ser despojado. Mas há uma terceira exortação, queridos, e eu preciso avançar com ela. A exortação de que quando Paulo manda tirar algo, ele instrui para que outro algo muito melhor seja colocado no lugar. Tire as obras das trevas, tire esse andar indigno. Faça o quê? Revista-se das armas da luz. Revista-se de Jesus Cristo. Ande decentemente. Então aqui o vestido é exatamente aquele mesmo vestido de quando Jesus contou uma parábola de um casamento do filho de um rei, e que Jesus mandou chamar, o rei mandou chamar para o casamento, e muitos rejeitaram o convite para o casamento do filho, e aí o rei mandou matar todos os que rejeitaram o convite do casamento para o seu filho. E aí o rei mandou ajuntar todos os que estivessem pelas sarjetas, pelas ruas, todos os pobres, todos os miseráveis. E aí quando o rei chega para o casamento do seu filho, ele vê que tinha um sem as vestes nupciais. E esse um, que não estava com as vestes nupciais, é lançado fora, no fogo, para arder no fogo. Essas vestes são as mesmas que, por exemplo, Lucas 8, 26 a 27, quando Jesus encontrou um endemoninhado em Gerasa, um endemoninhado gerazeno, ele estava nu. Veja que como as obras de Satanás muitas vezes expõem as vergonhas, e o Evangelho mostra esse episódio, mas ele fala aqui que Jesus, em Lucas 24, diz o seguinte: vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. É o próprio Deus que veste, é o próprio Deus que reveste, e reveste de armas de luz. Armas aqui são ferramentas. Paulo, em Romanos 6, ele já tinha usado e dito: olha, não ofereça a cada um dos seus membros, os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, como armas
de iniquidade. Paulo, em 2 Coríntios 6, de 4 a 10, no versículo 7, ele diz: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça é que ele servia a Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai falar o seguinte: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lembre-se, a arma do cristão é para tratar dos ataques que acontecem na mente, que acontecem no coração. Lembrem-se que as trevas estavam obscurecendo raciocínios, obscurecendo entendimento. E aí quando Paulo fala, se revistam de armas da luz, são essas armas que atuam no pensamento. Paulo vai falar, quem se reveste dessas armas anda dignamente, que é a mesma coisa que ele diz em 1 Coríntios 14, 40, tudo seja feito com ordem e decência. Ou ele diz em 1 Tessalonicenses 4, 12, de modo que vos porteis com dignidade. Por fim, queridos, ser revestido de armas da luz, andar dignamente, é ser revestido de Jesus. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 51 a 54, diz que haverá um glorioso dia, quando nós seremos vestidos de incorruptibilidade, de um corpo imortal. Ele fala que chegará um dia que o que hoje está coberto de incorruptibilidade, melhor, tudo aquilo que é corrupto vai ser revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Paulo em Gálatas 3, 27 e 29 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. E Paulo em Efésios 4, 20 a 24, ele fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, que no sentido do trato passado vos despojeis do velho homem, e que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis de espírito de entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Cristo. O mesmo Paulo, em Efésios, diz, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra principados e potestades, dominadores. Então, revista-se da armadura. Em Efésios 6 ele vai dizer que a armadura é um capacete de salvação, uma mente protegida com a verdade da salvação, um conhecimento da salvação. Vai falar que é uma couraça de justiça, um coração protegido de acusações, de culpa, revestido com a justiça de Cristo, com a justificação que ele conseguiu na cruz. Um cinto de verdade, alguém que anda com a verdade presa a si, e a palavra de Deus é a verdade. Alguém que anda com o escudo da fé, para resistir os ataques do maligno. Não uma fé baseada em qualquer verdade, mas uma fé baseada na verdade de Deus registrada em sua palavra. Um pé coberto com a preparação do Evangelho. E uma arma de defesa que é a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja precisa estar assim revestida. Qual é a aparência da igreja hoje? Uma igreja esvaziada de verdade, uma igreja cheia de culpa, uma igreja com ideias e cosmovisão completamente alheia ao que a palavra de Deus diz. Que igreja o mundo tem visto? Uma igreja que perambula e como uma sonâmbula anda sem ter noção da sua vocação, da sua identidade, do tempo que é hoje.
Uma igreja que está vestida de obra de trevas, que já não faz diferença o que é mundo, o que é igreja, o que é ímpio, o que é crente. Uma igreja que não tem identificação nenhuma com Cristo e pouco está armada para a batalha da fé, para o bom combate da fé. Queridos, eu temo que nós somos uma igreja, a nossa geração vive uma igreja sonâmbula. E eu termino aqui contando o caso trágico de Thalissa Oliveira Tax, uma fisioterapeuta de 27 anos, trabalhando na linha de frente contra o Covid, várias noites sem dormir. Quando conseguiu dormir uma noite, teve uma crise de sonambulismo e, andando dentro da sua própria casa, despencou do 3º andar do prédio onde morava. Até onde a notícia foi publicada em 21 de fevereiro no site de notícias G1, ela ainda estava internada. Eu não sei se ela sobreviveu. E eu temo que a igreja do século 21 esteja numa situação como essa, mas não por, como a Thalissa, ter virado noites e noites de trabalho tentando promover saúde, tentando promover cuidado. Não. Uma igreja que ainda não acordou. Uma igreja que ainda não entendeu qual é o seu papel, o seu tempo, a sua vocação, a sua função. Uma igreja que ainda está vestida de tudo aquilo que as trevas promovem, a ignorância promove. Uma igreja que não se reveste da identidade de corpo de Cristo, de povo de Deus. Que a luz de Jesus nos acorde para tirar o pijama velho do pecado e nos revestirmos da melhor roupa, preparados para encontrar com Jesus. Vamos cantar o hino Igreja Alerta? Igreja Alerta. Hino 287, meus irmãos.
Oremos, irmãos. Pai nosso, nós te pedimos, não nos deixe no sono, na inconsciência, na ignorância do tempo tão sério que estamos vivendo, Senhor. Sim, ó Deus, nós clamamos pelo fim dessa pandemia, clamamos, ó Deus, por saúde, clamamos, ó Deus, por condições do teu povo se reunir na tua casa com segurança. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor faça cair por terra toda a corrupção, toda a soberba, toda a injustiça nos palácios, nos tribunais e nas casas, nas ruas da nossa cidade. Mas principalmente clamamos, Senhor, que como igreja do Senhor, o Senhor nos faça esvaziar de toda obra que não te agrada. O Senhor que sonda corações, o Senhor que sonda as mentes, o Senhor que está nos lugares mais secretos, o Senhor que está com os solitários, ó Deus, que muitas vezes na solidão estão em pecado, estão em devassidão, ó Deus, no nome do Senhor Jesus nós clamamos, purifica a igreja, purifica a cada um de nós como igreja, purifica a igreja do Senhor no nosso país, na nossa geração, Senhor. Reveste-nos, ó Deus, habilita-nos, ó Deus, com as ferramentas, com as armas para combater a obra do inimigo, que tem, ó Deus, obscurecido entendimentos, ideias, pensamentos e levado a posturas, a decisões, a atitudes mais tenebrosas e terríveis, Senhor. Purifica a tua igreja, Pai. Faz-nos resplandecer a luz de Jesus, reveste-nos com o poder do Santo Espírito, para termos vida santa, piedosa, justa, bom testemunho, proclamação da Tua palavra, disposição para orar, para jejuar, para cumprir a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a cumprir a palavra que acabamos de aprender. É o que nós suplicamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, de agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos, agradeço cada um que acompanhou essa transmissão, que vai acessar esse vídeo, que Deus fale ao teu coração e que oportunamente, quando pudermos receber a tua visita, a tua presença aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Interlagos, nós possamos te acolher, te abraçar e mesmo que presencialmente afastados, você use esse canal de comunicação para entrar em contato conosco, com a nossa igreja. Nós teremos toda a alegria de orar com você, de ministrar a palavra para ti e, de alguma forma, te apoiar naquilo que for necessário. Um bom domingo para todos, uma boa semana, que Deus os abençoe.